Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é Bruno Fontana, o mais novo integrante, por assim dizer, do Contra os Acadêmicos. Quem inclusive acompanha o site já deve ter notado meu nome lá algumas vezes pelo fato de que há algum tempo eu venho publicando resenhas, traduções, listas de leitura. E o objetivo desse vídeo e de uma série de outros que vão ver na sequência é justamente acompanhar as resenhas que eu tenho feito, mais especificamente, sobre as obras do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Delas já foram publicadas duas, a primeira sobre o Aristóteles em Nova Perspectiva, a segunda sobre a consciência de imortalidade e a terceira, que é justamente o tema desse vídeo, sobre o como vencer um debate sem precisar ter razão. Então, dito isso, passemos ao livro propriamente dito. Por mais estranho que isso pareça, ele não foi escrito pelo Olavo, mas foi escrito pelo célebre filósofo alemão do século XIX, como alguns devem saber, Arthur Schopenhauer. E o Olavo basicamente pegou o texto do Schopenhauer, traduziu, teceu uma série de notas, comentários e uma introdução magnífica e publicou no Brasil. O que tem no texto do Schopenhauer propriamente dito? Ele sistematiza e enumera uma série de técnicas e de artifícios que a gente pode usar para ganhar um debate de uma outra pessoa sem necessariamente estar com a razão, como o próprio nome diz, certo? Sem necessariamente estar certo. Então são técnicas de enganação, de, como o Olavo chama, patifaria intelectual. Um manual de patifaria intelectual, certo? Porém, o Olavo, na sua introdução, deixa muito claro que o objetivo da publicação desse livro no Brasil não era exatamente esse, como o nome pode sugerir, mas sim ajudar o leitor a evitar que esse tipo de artifício seja usado contra ele. Ou seja, é um livro basicamente de autodefesa intelectual. Depois que você lê isso aqui, quando você debate com alguém, você teoricamente fica muito mais esperto, certo? Você começa a reparar se o cara está querendo te passar a perna ou se ele de fato está debatendo honestamente com você. E você começa a prestar atenção nisso também quando você assiste a debates de outras pessoas. Então, basicamente, o livro é dividido nessas duas partes, certo? Na parte do Schopenhauer, onde ele enumera essas técnicas que ele chama de estratagemas erísticos, e na introdução e nos comentários do Olavo de Carvalho, que servem para contextualizar esse escrito de Schopenhauer, que na verdade foi deixado incompleto, e colocar ele dentro de um quadro de referências mais amplo para que o leitor não se utilize do livro da forma errada. Além disso, na época em que o Olavo publicou esse livro, que foi na década de 90, ele foi muito bom para suprir uma lacuna que existia na obra do próprio Olavo, que estava dividida em basicamente dois polos opostos e aparentemente contraditórios. O primeiro era representado pelo super polêmico volume O Imbecil Coletivo, que, para quem não sabe, é uma coletânea de artigos que o Olavo tinha publicado na mídia da época, refutando, criticando e desmascarando os principais filósofos, principais professores universitários, sobretudo os intelectuais da USP, e mostrando que, na verdade, eles nada sabiam do que professavam saber. Então, é um livro essencialmente polêmico. Como o próprio Olavo gosta de dizer, é filosofia de praça pública, certo? É barraco intelectual. Por outro lado, ele já tinha publicado também o Aristóteles em Nova Perspectiva, que eu apresentei aqui, que nada tem a ver com isso, aparentemente, pelo menos. É um livro de filosofia que trata de temas como epistemologia, metafísica, filosofia da cultura, e portanto, está bem isento e bastante longe desse tipo de picuinha intelectual do momento. Então, muita gente se perguntava na época, e muita gente se pergunta até hoje, como é possível que esses dois polos, essas duas tendências façam parte da mesma personalidade, certo? Será um distúrbio de múltiplas personalidades? Será uma síndrome de bipolaridade, ou coisa desse tipo? E com esse livro do Schopenhauer, o Olavo parece querer mostrar, em certo sentido, que na verdade essas duas tendências se complementam muito bem e não passam de duas faces de uma mesma moeda, certo? Se a gente olhar, inclusive, para alguns exemplos históricos do pensamento ocidental, a gente pode, de fato, confirmar essa tese. Por exemplo, Sócrates, né? O próprio criador da filosofia, basicamente passou toda a sua vida contestando em praça pública
os grandes e supostos sábios da época dele. E foi justamente por isso que ele foi condenado à morte, certo? O que Sócrates gostava de fazer era chegar para os poetas, para os oradores, para os juízes e perguntar se eles de fato sabiam exatamente daquilo que eles estavam falando. Então ele chegava para um juiz e perguntava, tá bom, mas o que exatamente é a justiça, né? Ou para um poeta, o que exatamente é a beleza? Para um orador, o que é a verdade, o que é a retórica? E ele chegou à conclusão de que, na verdade, nenhum deles de fato sabia o que professava saber, assim como o Olavo tentou demonstrar com o imbecil coletivo que os intelectuais, os pianos e brasileiros, sobretudo, que o establishment intelectual da época dele, na verdade, era falso. Era um simulacro de intelectualidade, na verdade. Com Jesus Cristo também não foi muito diferente, né? Jesus não foi crucificado à toa. Jesus, por mais que ele, de modo geral, seja tido como um cara do amor, da caridade, da paz, ele, na verdade, era bastante polêmico também pelo fato de que ele chamava os fariseus da época dele de raça de víboras, né? Os fariseus que, em certo sentido, eram como que o establishment, a inteligência de sua época, o establishment espiritual e intelectual do seu tempo, aos quais todo mundo prestava reverência e tinha como os grandes exemplos de conhecedores e sábios. Então, depois de ter feito isso, os próprios fariseus foram lá e condenaram Jesus à crucifixão, pelo seu polemismo excessivo, digamos assim, que não foi diferente no caso do Olavo, que também foi crucificado pela Academia Brasileira, como todo mundo deve saber, porque é tido hoje como sinônimo de anti-intelectual ou de charlatão, quando na verdade era ele mesmo que estava acusando a Academia Brasileira de charlatanismo. Mas enfim, então esse livro, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, pelo fato de apresentar uma sistematização de falcatruas intelectuais e discursivas, e ao mesmo tempo ter uma fundamentação filosófica bastante forte, consegue juntar esses dois polos em uma mesma coisa de forma mais concreta, de forma mais palpável, para que o leitor entenda como é que podem existir essas duas tendências em uma mesma personalidade intelectual, e não só podem, como em vários casos devem, certo? Se complementam de forma perfeita. Que foi o que aconteceu exatamente com o Olavo, né? A filosofia dele dificilmente existiria sem esse tipo de polêmica jornalística, até porque, como ele mesmo diz, a filosofia dele é essencialmente de circunstância. Tem como principal finalidade responder às circunstâncias da cultura brasileira e, portanto, ela vai se fazendo dialeticamente a partir do discurso e do debate com o que acontece no momento mesmo que ela está sendo escrita. Além disso, além dessas duas finalidades principais da obra, né, como eu disse, ajudar o leitor brasileiro a lidar melhor com as circunstâncias da desonestidade intelectual que permeia os debates públicos do país e, por outro lado, completar e dar um sentido de unidade melhor para a obra do Olavo como um todo. Ao final do livro, com o famoso didatismo do Olavo, ele sempre se preocupa muito, acima de tudo, com ensinar e com educar os leitores dele, que ele sabe que são mal educados justamente pelo fato de terem nascido no Brasil, né? Ele faz uma série de recomendações práticas para que o leitor se habitue e se acostume a reconhecer esse tipo de estratagema erístico que o Schopenhauer enumera no seu livro. Então, um dos conselhos que ele dá, e talvez seja um dos mais importantes, seja o de assistir debates, transcrever debates e tentar reconhecer em trechos específicos dessas conversações momentos em que algum dos debatedores se utilizou claramente de um estratagema erístico, de uma técnica, de um artifício enganoso para tentar parecer para a plateia, para tentar fazer parecer para a plateia que ele tinha ganhado o debate, ou que ele tinha ganhado um determinado argumento, um determinado ponto do debate, quando na verdade ele estava só querendo enganar todo mundo. E é justamente por isso, e aqui eu já vou me encaminhando para o fim do meu vídeo, que a minha resenha é dividida em duas partes. A primeira consiste em um resumo do ensaio introdutório do Olavo, para dar uma contextualização filosófica, porque o Schopenhauer apresenta logo na sequência, e a segunda parte da minha resenha é um estudo de caso, onde eu peguei vários vídeos no YouTube de debates entre intelectuais famosos, políticos, jornalistas e etc.,
com a finalidade justamente de reconhecer e de apresentar ali para quem está lendo a minha resenha casos em que estratagemas heurísticos são utilizados. Ou seja, eu basicamente estou seguindo a recomendação do Olavo, estou seguindo o roteiro de estudos que ele indica ao final do livro dele e apresento isso na minha resenha. Espero que vocês, depois desse vídeo, tenham mais interesse tanto pela minha resenha, que é um estudo mais pormenorizado de várias das coisas que eu comentei aqui, quanto pelo livro propriamente dito do Olavo. E vão atrás disso e sigam o seu próprio caminho também, sigam o seu próprio roteiro de estudos e aprendam a se virar melhor no meio cultural brasileiro, que, como todo mundo sabe, não é nada bom, não é nada virtuoso, não é nada honesto. E essa sistematização que o Schopenhauer faz presta grande ajuda para todos nós que estamos tentando de alguma forma sobreviver no meio dessa bagunça toda. Então, até o próximo vídeo, até a próxima resenha e a gente se fala.